maneira de resolver um problema de cultura em uma empresa. Ela fecha e abre outra, de tão difícil que é. Ou manda todo mundo embora, corrige o dono, faz o dono entender o que é a cultura e se reabre. É a maneira mais fácil. Fature mais com a sua assistência técnica. Lucas Salomão fazendo acontecer. Empresário e mentor, Deus me abençoou. E olha onde tô, fiz por merecer. Mais de 65 assistências, faturando muito alto. Eu tô em outro patamar, tenho história pra contar. Fiz o jogo virar, Deus me abençoou. Igor, não sei se você já te falaram de mim, mas eu lido com assistência há alguns anos também, fazem 20 e poucos anos aí. E eu sou apaixonado pela área, meu amigo. Eu também, assim como você, cara, começou com um sonho isso aqui. Cara, acho que vai ser mais uma conversa para a gente falar sobre um pouco de experiência, e o que mais pegou para mim até hoje foi a cultura. E eu cheguei, e eu já tive aqui, cara, mais de 15 lojas, sabe? Então, ao mesmo tempo, cheguei a ter 7, 8 lojas ao mesmo tempo, e entendi que isso é uma coisa muito da cabeça da gente, e quando a gente inicia nessa área, a gente sempre quer pensar, eu vou ter uma loja, eu vou ter um lucro. Se eu tiver 2, eu tenho mais. Se eu tiver 3, eu tenho mais. E necessariamente isso não acontece. E eu, né, muito tempo estudando isso e tal, não entendi o porquê desses comportamentos sempre. Hoje está pior essa questão de cultura. Daí eu pensei assim, né? Eu passei pela mesma coisa que você passou. Isso é uma coisa constante. Cultura, ela cara, é constante. O tempo todo você tem que estar alinhado com isso. Então, não é uma questão, eu estudo muito a neurociência, a cultura, ela não é uma questão de ter regras. Hoje, as pessoas, elas não funcionam por você ter as regras, aquilo que você tem uma missão, valores, tal. Isso aí não funciona na prática, assim, porque uma coisa é você falar sobre um negócio lindo ali, outra coisa é você saber o que é para você, quanto que custa para você 10 funcionários numa empresa, você saber, quantas a realidade bem, assim, bem mesmo é o quê? Cara, quantas vezes a realidade do dono da assistência não tem dinheiro para pagar o aluguel, cara? Muitas vezes ele tira do limite dele para ele pagar o funcionário dele, né? Então a gente se conecta muito porque, cara, às vezes eu falo isso, eu, graças a Deus, tenho muito sucesso. Então, assim, eu só quero falar um pouquinho antes disso, só para você entender o que para mim foi a cultura, sabe, Igor? Uhum. E quero ver se de alguma forma eu consigo ajudar isso aí. A parte mais dolorosa que tem aí, então o comportamento humano, ele não funciona, ele responde a outros comportamentos. Necessariamente não são as regras que você tem dentro da tua empresa. Então, quando eu entendi esse jogo, que não é sobre você ter ali, pode isso, não pode isso, essa hierarquia, isso não é só nas pequenas empresas, nas maiores é o maior ainda o problema. Só que quando você consegue mudar isso, vou te trazer só uns dados aqui para você entender um pouquinho sobre cultura. Assim, né, tem uma base. Se você pegar a CIMED, conhece a CIMED? Sim. Do João Adib lá, né? Então, ele é uma referência no empreendedorismo aí. A CIMED, ele teve uma transformação muito grande de 2018 para cá. Vou te falar de uma grande empresa, mas na pequena é pior ainda de implantar isso e funcionar. Então, eles tiveram um crescimento assim, exponencial, cara, de 5 mil funcionários, eles foram para, acho que, sei lá, estão quase 50 mil funcionários, de 2018 para cá. A base que fez eles mudarem isso foi a cultura. A cultura. Eles chegou uma mulher lá, não sei se você já ouviu falar, a Carla entrou lá, hoje ela é vice-presidente da companhia, e ela falou, você quer mudar mesmo? Você vai entender já por que eu estou te falando isso. Você quer mudar mesmo? Ele falou, eu quero, a gente precisa crescer, a gente não está conseguindo. Ela falou, então, nós não vamos falar de nada, nós vamos falar de cultura. E quando eu implantar a cultura aqui na tua empresa, pode ter certeza que a metade da diretoria vai embora, né? Então, isso aí, olha que isso dói para a gente. Se fala hoje para você que não vai a metade da tua empresa, né? Então, a metade dos teus funcionários vão embora, como é que fica isso para você? Então, ela falou isso para ele falou, eu pago o preço. E ela falou, batata, ao longo do caminho, a metade da diretoria foi embora. Ele falou, porque começa na diretoria, isso. Então, a cultura, ela tem mais a ver com o que você tolera. Isso eu falo por prática. Hoje mesmo, eu fiz um alinhamento com a minha gerente sobre questões assim, que saíram um pouquinho fora dos eixos, e a gente deixa, por quê? A gente vem com uma mentalidade, eu vim com uma mentalidade
de pena, de só mais essa vez, sabe, dessa compaixão. E daí a gente pensa que isso não está alinhado com os nossos valores. Mas quando você diz não, sim para um funcionário teu, para um colaborador teu, para o melhor que ele seja, você diz não para a tua mulher, você diz não para a tua família. Então, eu sempre, porque pesa muito o emocional da gente, né, que tem esse propósito de ajudar, muitas vezes você está querendo só ajudar ele. Ele pega para você que você fala, mas não está alinhado nos meus valores. E a gente vem com a mentalidade de empregado, que nem você falou, pô, eu vim só... eu passei mais de 10 anos nessa remada com essa linha de pensamento até eu entender, sabe? E nas minhas outras empresas eu só tive sucesso quando eu entendi sobre isso. Então, muitas vezes, você fala, pode, tá tudo bem, chegar um pouquinho atrasado, né? Pode isso, pode aquilo. E eles vão... O comportamento humano, ele faz isso acontecer naturalmente. Você não é nada que é mal feito, mas quando você diz... Quando você não diz nada, você está dizendo bastante para eles. Então, eles respondem muito aos teus comportamentos. Então, não é só questão... Muitas vezes, olha o que é intuitivo. Você trabalha bastante no operacional na tua empresa? Chega no horário e tudo? Não, eu já tenho saído bastante do operacional, mas é a minha mulher que tem ficado lá. Eu entro, porque assim, minha sala fica do lado onde é o laboratório aqui, então a gente acaba ficando aqui, mas às vezes quando eu ponho meu ouvido, meu fone, eu vou fazer minhas atividades, mas eu tenho saído muito do operacional. E olha só, é difícil disso aí, né? Rapaz, a gente ama, mas você vê um concerto saindo errado, um cliente reclamando de uma coisa assim, você fala, cara, como que pode, é tão simples, é óbvio, como que consegue não falar isso pro cliente, né? Então, mas sabe o que eu não sei como que é a questão de processos que vocês têm, como que vocês seguem isso dentro da empresa, né? Sobre se vocês têm esse processo, essa cultura de treinamento, como que funciona isso, porque isso é uma base. Assim, dá para mudar, tá? Mas mais do que gestão, mais do que Google Ads, mais do que tudo é a cultura, cara. Se você não tiver e você não mudar a cultura da tua empresa, vou te ser bem sincero, isso já aconteceu comigo, falência. É duro de ouvir, mas é a realidade. Não existe um outro caminho. Eu falo porque, cara, eu já vi até hoje mais de, sei lá, amigos meus, mais de 50 empresas nessa área quebrarem, né? Por falta de cultura, por outras coisas, né? Muito, né? Processos, cultura. É que o processo ele gera uma cultura, né? O próprio processo que você tem dentro da tua empresa ele gera. Então tem várias formas de você mudar isso. Uma pergunta. Tá. Como que você mede isso? Você é de boca ou você tem um documento? Você tem uma ata? Como que é feita essa reunião de alinhamento? E quem que participa dessa reunião? Todos. São 30 minutos numa segunda-feira. Toda segunda-feira a gente faz... A maioria das vezes eu faço o seguinte, os tópicos, os erros da semana. Erros e acertos. Por exemplo, a gente teve vários elogios no Google. Esse daqui foram os erros que aconteceram essa semana. Sei lá, o cliente ficou muito chateado porque não teve uma falta de comunicação, que ele chegou para a pessoa que o aparelho estava pronto e não estava. Houve um imprevisto. A gente sabe que em assistência acontece imprevisto direto. Tu pede uma peça, o fornecedor vem, não funciona. Cara, já atrasou o serviço do cara. Uhum. Eu vou te falar assim, ó. Num planejamento, você não tem reunião one-on-one com eles? Não? One-on-one? Você direto com cada um? Não, eu quero implementar isso daí. Esse modelo que você está usando, ele é um modelo de empresa pequena. Você não é mais uma empresa pequena nessa área. Você não é mais uma portinha como a maioria das assistências aí. Só que esse modelo é usado numa assistência pequena melhorada. Então você não vai dar conta. Uma assistência maior, você tem que ter assim, como que funciona? Vamos lá. A CIMED cresceram, cara, 10 vezes em 3 anos de cultura. Você tem ideia do quanto isso é difícil? Vocês sabem porque vocês estão vivendo isso na prática, né? Essa mudança. A Nubank, cara, é um destaque mundial nos últimos anos, né? Como que é o nome dela lá? Cristina Junqueira, a presidente e tal, e ela fala o seguinte, quando eu pergunto para ela sobre cultura, até falei para o Lucas hoje, ela fala o seguinte, qual a maneira de resolver um problema de cultura em uma empresa? Ela fecha e abre outra, de tão difícil que é. Ou manda todo mundo embora, corrige o dono, faz o dono entender o que é cultura, e você reabre a empresa. É a maneira mais fácil, né? Mas a gente não faz isso, não tem como. Então, hoje, faz quanto tempo que você tem um faturamento exponencial? Porque isso vai refletir, sem dúvida, no teu faturamento. Você tem um faturamento bom hoje?
Hoje a gente está em 150 a 170 mil, querendo bater os 200 mil. Faz quanto tempo que você está? Quanto tempo que eu estou nesse faturamento? Um ano, a gente está batendo já agora os 100 mil. 170 a 189. 189, a gente já passou o máximo. Nós nunca batemos os 200. Qual que é a margem que vocês trabalham aí de... Não sei se você sabe como que é o ROI, o Mercap, entende um pouco disso aí? Esse daí ainda não está bem ajustado. É isso que eu estou trabalhando agora. Porque assim, eu não vendo aparelho, iPhone. Ótimo. Melhor coisa que você faz. Isso, exatamente. Todo mundo fala. Não, mas ele está me aperreando, tá? Todo dia eu aperreio, eu digo que não. Mas o nosso foco é serviço. Isso me preocupa e me deixa mais tranquilo, porque a gente sabe que eu tenho tempo também, né, de assistência, a gente sabe que o lucro maior é em assistência. Tem serviço que eu faço que eu não vou mentir para ti que eu não gasto nenhum real, eu ganho 600 pau. Bônus para mim. Eu sou autorizado, eu tenho como pegar a peça, essas peças estão de scrap para mim, que eu faço um reparo de placa, por exemplo, né? Então, assim, e serviço que está sendo nosso foco, mas isso me preocupa um pouco, porque ele me tira muito meu sono, cara. Por quê? É muita reclamação, cara, porque quanto mais serviço a gente vai fazendo, mais vai ter reclamação, porque é normal. Quanto mais serviço você faz, mais... Não muda. O que eu falei pro Lucas, né, a gente está iniciando um processo em parceria aí, e eu comentei com ele isso. O maior problema do dono de assistência, quando ele começa a subir, ele quebra subindo. Primeiro que é difícil quem sobe, né? E quando ele sobe, isso em qualquer 70% das empresas quebram subindo. Então, exatamente por causa desses fatores. Assim, uma opinião, né? Eu trabalho em outras áreas também, tenho uma empresa em outras áreas, mas falar só de assistência. Sim. Cara, conserto, ou você trabalha com conserto, ou você trabalha com venda. Os dois, não. Até dá, mas você vai ter que bater um faturamento de quase 1 milhão mês. Então, você tem que ter uma estrutura e um conhecimento para bater isso. Senão, não vale a pena. Você começa a perder. Quanto mais alto fica o jogo, mais fácil de você perder. Porque quando você tem uma empresa que fatura 20 mil, você está controlando o teu lucro ali tua renda de 5 mil, que sobra para você, está tranquilo. Você paga 1.500 de aluguel. Quando você tem uma empresa que você paga 10 pau de aluguel, que você tem, né, 10 funcionários, que você investe em Google. Então, eu digo assim, ó, você tem uma parte muito sensacional na tua empresa, que é o faturamento, cara. É muito bom. Só que a gestão, pelo que eu vejo assim, ela tá como uma empresa pequena. Então, esses números, esses processos teus, eu vou te falar assim com o meu humilde conhecimento na área. Eu faturo também, cara, já cheguei a bater em loja física já quase 400 mil reais de faturamento em uma loja, né? Então, eu te falo assim, e o meu ROI também é altíssimo. Meu ROI é bem alto. Para um mês que eu faturo, se eu faturar 400 mil, eu tenho um ROI de 300 mil. Eu tenho, né? Então, pô, os conectores que a gente troca de 250 reais, a gente paga 5 reais. Serviço que a gente faz, às vezes, de software em iPhone, que a gente faz bastante, 500, 600 reais, R$1.000. Então, a gente é acostumado com essa margem. E eu gosto muito dessa margem. Isso é uma das coisas que fazem eu me apaixonar pela área, esse faturamento, e eu resolver o problema para o cliente, né? Esse propósito de você entregar. E todos esses problemas que você está falando, eu enfrentei, a gente enfrenta, só que a maneira que eu enfrento hoje é diferente, né? Eu vou te falar mais ou menos como que é o modelo do meu negócio, e eu não vou te falar porque você não está com problema só de cultura. O problema de cultura está acontecendo porque ele é reflexo de um monte de outras coisas, tipo, várias pessoas trabalhando em uma empresa, vocês estão dando o máximo, só que o modelo, quando você sobe o nível, vocês subiram o nível, né? Mas os processos não subiram o nível, e não acompanhou. Então, o que acontece daí é a mesma coisa. Tipo assim, o Marcelo Germano, ele fala uma parada muito interessante para mim, que é o quê? Cara, em qualquer área, quando você mudou, você foi promovido à incompetência. Então, isso não foi ele que criou. Isso foi um americano que foi entender sobre comportamentos e tal, e ele criou essa como se fosse uma teoria. Então, a gente é promovido à incompetência em várias áreas. Então, você era muito competente quando você estava ali numa assistência de 20 mil, 30, 50 mil, você destruía, por isso que você chegou aí. Só que hoje está faltando algumas coisas, né? E eu sei por que isso não acontece. Eu te digo porque eu passei por tudo isso e a gente vive. Você não teve tempo, porque estava sufocado consertando aparelho, você estava sufocado pagando funcionário para fazer mais que ele, estava sufocado pagando aluguel, querendo crescer. Só que se isso não vem junto, não tem como. Você vai patinar muito. Então, eu quero contar um pouquinho do modelo que eu desenho e que é o que a gente vai aplicar,
que tem resultado. Muitas coisas assim, cara, tudo isso, garantia, Procon. Hoje eu falo para você, eu tenho, cara, a cada 50 aparelhos aí a gente tem um retorno, mais ou menos. Então, você sabe que isso é um absurdo, né? Então, o problema hoje de você ter uma assistência, tem muita gente procurando esse serviço, mas não foi entendido ainda um modelo que você consegue fazer isso sem ter retorno, sem você ter o que você falou. Tudo que eu vou falar vai encaixar na tua cabeça, que eu sei que são todas as suas dores. Fornecedor entregou a peça, ela não é de qualidade, você trocou a tela, o aparelho começou a travar, o cliente fala para você o seguinte, porque antes não estava assim meu aparelho, depois que eu troquei a tela começou a travar, daí você tem que resetar o aparelho, o cara tem tudo que é tipo de vírus, você tem que resetar o aparelho e fala, mas eu não posso perder meus dados, ele vai lá e faz uma avaliação ruim, ele quebra a tela e volta, fala para você, o teu funcionário entrega e não fala, vai a tela, às vezes pode ir mal colado, ele volta com a tela quebrada, você tem que honrar, o teu fornecedor perdeu a garantia, cara, e por aí vai, é tudo isso, que isso mina os teus funcionários para o atendimento, ele é uma área que ninguém enxerga com isso, quando você está de fora, você olha assim, conserto celular, fala, beleza, pago R$80 na tela, vou cobrar 280, porra, cara, o teu funcionário pensa isso, sensacional, só que na prática, o câncer, cara, isso é um câncer, uma assistência, garantia, e ninguém olha com esses olhos, porque o cara só quer faturar. Só que daí o que acontece? Ele abaixa, meus serviços são bem lá em cima, são alto, preço alto, eu cobro o valor justo que eu entrego. Quando acontece isso, ele não consegue nem honrar, ele tem uma margem tão baixa que ele não consegue honrar com, às vezes, uma tela que o teu fornecedor não cobre, você tem que cobrir para evitar um transtorno, né? Então, eu acho que um ponto que está faltando para vocês aí, dividir essas reuniões. De cara, dividir essas reuniões e você ter um modelinho simples que seja de controlar teu ROI e teu markup. Você não tem como crescer uma empresa sem você ter esses números. Então, não é um número de venda, porque às vezes você pode ter 100 mil de vendas e você pode ter muito resultado. Você pode ter 300 mil, já vi empresa quebrar com 600 mil de faturamento e não tem lucro, né? Então, por mais, você vai dar o teu melhor, mas se você não conseguir controlar isso, a cultura de uma empresa, ela se resolve, sabe aonde? Na contratação. Ela começa na contratação. Quando você já contratou ele, você tem que ter uma dinâmica organizada na tua empresa de o que eu faço, não sei como que é o esquema de bonificação, não só nessa empresa, mas as empresas que eu dou mentoria, eu sempre falo. Você cria comissão, ela é muito saudável, tem que existir, mas dentro das comissões você cria, né? Você tem ali algumas RCFs, que eu chamo de responsabilidades chaves da função. Então, todo mundo quer ganhar uma bonificação, né? Então, você cria realmente uma bonificação ali pela saúde da operação, entende? Tipo assim, beleza, eu acho, na minha concepção, a tua divisão de serviço, você está trabalhando demais. É muito trabalho empregado, muita dor de cabeça empregada pelo faturamento que você está tendo. Eu vou te explicar por que eu estou te falando isso, sabe? Porque eu fiz tudo isso, fiz muito mais, né? Passei por muitas coisas. Eu quebrei há uns 8, 10 anos atrás, eu quebrei e voltei, não quebrei em outros segmentos, e voltei e falei, agora eu vou mudar isso aí na assistência. E, cara, tive muito resultado. Minha empresa é uma das que tem mais resultado aqui onde eu moro, e é para ser agora uma das maiores aí do país. A minha ideia Vai é ser, vamos chegar. Então, não tenho dúvida, com esse modelo aí que a gente tem, né? Só que é muito difícil de entrar aqui, como foi para mim. Então, eu caminho muito sozinho aqui, ó, de mentalidade. Então, precisa alinhar reuniões divididas. Você não pode pegar o teu time inteiro e chamar para uma reunião igual, cara, são pessoas diferentes. Você não pode tratar, desde perfil, ó. Eu posso te falar uma coisa que vai te ajudar. Você já ouviu falar de perfil comportamental? Método DISC? Sim. Já? Não, Mas você entende disso? Sim. Vocês aplicam isso? Eu fiz o DISC neles. Eu apliquei o DISC em 3 somente, na época, há um ano atrás. Mas esse é característico. A gente sempre inicia e não consegue dar conta. Isso. Daí, quando vê, acontece isso. Por isso que os processos, eles são feitos para a gente. A nossa função é fazer com que eles se sigam, custe o que custar. O Flávio Augusto, ele fala uma coisa que, uma vez, eu li um livro dele, Ponto de Inflexão, fez muito sentido para mim. Ele fala uma coisa, que a gente, assim, dono de assistência ou qualquer mercado, que é o seguinte, a gente tem um técnico teu, alguém que está no balcão lá, ali, você fala o seguinte, porque quando eu tô lá, eu vou e faço, eu não posso sair da minha empresa porque só eu que faço, porque só eu que aquilo. A gente fala isso até com um certo orgulho e com uma raiva do teu funcionário. Na verdade, esse é o nosso a nossa zona de conforto.
Porque a gente não é acostumado a treinar pessoas. Cara, se tem uma coisa que dá dor no estômago, é treinar pessoas. Então a gente não fica habilidoso com isso, a gente fica habilidoso em fazer o serviço. Isso é confortável para a gente, mas a gente entende que isso é uma coisa boa, mas não é. Não é. Você consegue levantar uma empresa sem entender de conserto de celular, mas você não consegue levantar uma empresa se você não entende de pessoas. Então o conserto, ele não é base. Não é base, a gente tem como base. A principal base, primeiro, é o teu cliente e teu funcionário. Se você não entender do teu funcionário, não entender do teu cliente, desde o banheiro que você arruma para ele, desde a maneira de você conduzir a mentalidade dele para te entregar o melhor. Eu li muitos livros, o livro de persuasão faz isso. Ele faz o quê? Qual que é o nosso trabalho? Né? É você fazer com que a pessoa, não é fazer, olha só, para você entender a diferença. Para ficar bem claro, é persuadir, persuasão. Não é você fazer com que a pessoa faça. Ó, tem bastante diferença. Não é fazer com que a pessoa faça o que ela tem que fazer. É fazer com que ela queira, por livre, espontânea vontade dela, mostrar para você que ela fez. Então, são maneiras diferentes. Se você tem ali uma tabela para cumprir, você está fazendo ela fazer aquilo. É o que a gente quer e é o que a gente entende. Mas quando você vira um empresário, você faz ela querer fazer aquilo. Tem muita diferença. Então, o trabalho da cultura é isso. Uma cultura, ela manda embora o teu funcionário automaticamente. E ela retém o talento. Pessoas que estão alinhadas com você, elas vão crescer. Porque se você não está alinhado, se você não tem uma cultura dentro da tua empresa, as pessoas que são boas para ficar, elas vão embora. Sabe? Pessoas que estão alinhadas, talvez já foram ou vão ir. Essas pessoas, por mais que você queira que elas fiquem, elas não ficam. Elas têm uma outra mentalidade de crescimento e tal. Então, o que retém um funcionário não é o salário. O salário é o terceiro, quarto ponto dentro de estudo que retém um funcionário. E sim ele saber clareza de onde ele está para onde ele está indo. Então, essas reuniões fazem com que isso aconteça. Eu vou te falar sobre, antes de eu te falar sobre a minha empresa, eu vou te falar sobre uma coisa que você vai identificar seus funcionários. Olha só. Eles fizeram um quadro que desenha com mais clareza só para você entender como é que funciona isso. Classificaram com 4 tipos de funcionário. Olha só que interessante isso. O primeiro que eles chamam lá é o sniper. Primeiro, é um quadrado, assim. Então, desenha ele no meio. Depois eu posso mandar um gráfico para vocês. Desenha assim. O primeiro é sniper. Mercenário eles falam, mas eu chamo de sniper. O que é? Esse cara, ó, são 4 padrões. Ele é alinhado com a sua... Ele tem resultado, por isso que ele é sniper. Ele tem resultado, mas ele não tem cultura. Ele faz do jeito dele. Pode ver, é um padrão. Né? Você já deve ter pensado em algum funcionário. Então, o cara dá resultado, mas ele fala, eu saí para o horário de almoço lá que eu queria, estava meio corrido aqui, eu resolvi trazer meu gato para ficar na empresa, né? Então, esse é um. Aí tem um segundo, que ele é o zumbi. Então, o primeiro, ele tem resultado, nós vamos dividir em cultura e resultado. O primeiro tem resultado e não tem cultura. Tá? Esse cara aqui... o sniper. O que você faz? Ele tem resultado e não tem cultura. Você coloca ele perto de quem tem cultura, para ele se desenvolver. Ele vai baixar o rendimento e depois ele volta a subir ou ele vai embora. É isso que acontece com esse funcionário. Aí tem o zumbi. Cara, ele não tem cultura, não tem resultado. Rua, esse não deveria nem ter entrado. Passou de alegre. Esse é o zumbi. Então não tem cultura e não tem resultado. Aí você tem o que chamam de missionário, é o guardião. Esse tem cultura e tem resultado. O que você faz com esse cara? Promove ele, coloca na parede da tua empresa, dá bonificação, dá o final de semana, faz os outros quererem ser eles e mostra para ele que ele é diferente, esse cara. Então você tem que ter um planejamento de subir. O guardião. E daí tem o potencial, né? Que eles chamam de potencial, ou escudeiro. O escudeiro, ele tem cultura, mas não tem resultado. Pode ver como... Aí abrangeu todos os colaboradores. Ele tem cultura, ele faz o que você quer, mas o cara não entrega. Aquele cara que vai fazer a venda, ele não tem, né? Então, esse o que você faz? Coloca perto de gente que performa. Então, você tem que ter um quadro para você redesenhar seus colaboradores e tentar fazer isso sem que eles notem, né? O DISC, ele entra para você aplicar no seu time de vendas. Eu acho, de verdade, que você tem muito funcionário. Na minha opinião, você tem muito funcionário, sabe? Na minha concepção... porque hoje você deveria estar trabalhando, você trabalha com IA no atendimento, Não, a gente está implantando um software, o Desk Rio,
que ele está começando a dar os números para a gente, por exemplo, de onde a gente está vindo, de onde está vindo o cliente, mas em nenhuma IA ainda. É mais voltado para um CRM. O É. ideal seria aquela IA Ok. que você está colocando na sua IA, operação. IA, esquece. Não gasta. Ó, conselho de amigo. Não gasta energia de aprender isso que você está aprendendo, que você vai ficar para trás. Você vai aprender isso aí. Antes de você aprender como funciona, você vai ter que abandonar, sem dúvida. A IA é absurda, cara. É absurda. Então, pegar uma empresa que trabalhe muito bem isso, porque a própria IA te dá esse... O CRM é a base. Tem que ter o CRM, tudo. Tem que ter. Só que a IA hoje, cara, você economiza... De cara, você tira... Olha só. É que é muito assunto pra gente conversar, né, Lucão? É verdade. Vai ter Cara, muita a gente coisa tem que mesmo. falar um pouco de comercial, cara. O comercial. Você melhora o desempenho do teu comercial. Vocês têm média quantos serviços por dia? De 10 a 15, né? Serviços. 10 a 15. Que vocês fecham? né? Só da IBTEC. Só da IBTEC, né? A gente atende a JBL, para te entender, o norte, por exemplo. O interior, cara, do Belém, do Pará, eles mandam, então, por exemplo, chega 10 assistências, 10, 15 caixas, aí às vezes são fone. Fone a gente praticamente não analisa, só troca, praticamente, né? Mas JBL, Paribox, essas outras, tudo a gente faz uma análise. Então, eu tenho um administrativo, que ele é um administrativo e um técnico também, que ele já sai mais ou menos com as análises, né? E ele já faz, e ele fica só para fazer essa parte da JBL. Então, só da JBL a gente fechou enquanto 260 ordens de serviço no mês. A gente calculou? 260 ordens de serviço só da JBL em garantia, né? Então, mais o... E vocês têm uma lucratividade boa com isso? Dá uma margem boa? Ela me dá, a JBL tem me dado 15 a 20 mil por mês de mão de obra. De garantia. De garantia. É porque é muito fone de ouvido para troca. A gente só troca, não faz manutenção nele. A gente troca ele. Eles mandam um novo. E gera muita energia para vocês isso? Não, tranquilo, né? Não, essa parte não gera energia, não. Mas a parte de caixas de som que entram para troca de peça, ela gera um pouco de energia, sim. Sim, Mas vocês têm margem daí para trabalhar com isso? Tem, muita. 1000%. Tem? Ótimo. Assim, a JBL, o que eu enxergo que ela me dá um know-how mais. Ela dá lucro. Sim. Ela dá muito mais lucro do que ele pensa de troca de vidro, que eu calculei um dia desse e eu achei que não é vantajoso, mas ele gosta. Eu enxergo, assim que eu falo isso para ela, né? Que a JBL, ela te dá um know-how, um exemplo. Pô, a JBL é uma grande marca. Uma melhor marca de som do Brasil hoje. Sim. Né? Então, a gente agrega essa marca da IBTEC com a JBL, né? Entendo, você ganha melhora muito o teu brand. É o brand, eles são conhecidos mais por conta disso lá em Manaus, por exemplo, entendeu? Então, legal. E outra, é uma exclusividade. Só tem eu e mais um em Manaus. Não, show de bola, sensacional, não tem que parar não. Isso eu trago, isso que eu falo para ela, esse brand da JBL, e dentro de garantia ela me dá de 15 a 20 mil por mês. Vamos dizer que ela está quase pagando a minha folha. Só com os mãos de obra que ela me paga no mês. O resto que entra da IBTEC, que aí entra também a JBL fora de garantia, que aí o céu é o limite, que é onde que a gente ganha. A ciência autorizada não ganha dinheiro dentro de garantia, ela ganha dinheiro fora de garantia, que é onde você vai ter a exclusividade das peças, que é onde eles vendem faturado. Por exemplo, uma organização de loja pequena. Para você poder... já vai ajudar bastante. Só que Opa, desculpa. Eu tô com uma dificuldade muito grande de entender, eu falei isso para a Ana, da parte financeira. Eu até pensei em contratar uma empresa para me ajudar a isso, exatamente, porque eu uso uma coisa muito amadora. Por exemplo, eu vou botando, tem o meu grupo, tem a supervisora. O modelo é assim, não existe esse negócio de ligar para cliente, sabe? Quase zero. Hoje foi um dia de faturamento, a gente bateu lá 27 mil reais de venda. Sabe com quantos funcionários que eu fiz isso? Hoje em um dia. Tudo tranquilo. 5 funcionários. Sabe por quê? Processos. Não tem nada mirabolante. Eles ficam, a metade do dia eles ficam tranquilos. Porque eu tenho um SDR, eu tenho pré-vendas, né? Então, você tem um pré-vendas, você não tem eliminado que não consegue, eliminado a cabeça que ele não consegue não fazer a venda. Você tem um pré-vendas, ele divide, ele só faz sentar o cliente certo que você quer aqui. Então, tem um comercial bem treinado. Então, o cliente que chega, a minha taxa de conversão de balcão, cara, é de 80% a 90%. O cliente senta lá pronto, porque ele não veio o cliente que eu não quero que venha. E o cliente que vem, ele já vem pronto. Quando ele entra, ele já entra com um serviço aprovado.
eu não entro os meus atendentes da frente, eles são bem comissionados, porque, vamos supor, um exemplo, você chegou na minha empresa, não existe isso de você, do cliente falar para mim assim, ó, a gente vai deixar esse aparelho, vou deixar esse aparelho aqui, Igor, daí depois vocês ligam para mim para ver o que acontece. Não, a gente não gasta energia em fazer uma ordem de serviço, assim, salvo um ou outro caso. Nesses casos, porque você sabe, o aparelho, né, como você é técnico, você sabe. Cara, o cliente chegou aqui, te mostrou um modelo de determinado período, você sabe até o que aconteceu nele. Você olha ali, você já... Então, a gente tem um treinamento para os nossos atendentes, que o cliente chega ali já é padrão. Já é padrão. Isso ou aquilo, nossos preços já são um preço que eu consigo, vamos supor, ele entrou por não carregar. Então, o orçamento que eu tenho, ele já cobre bateria, já cobre FPC, já cobre CI de carga, reparado de placa e já cobre conector. Geralmente é conector. Em alguns modelos, tipo A31, tá dando muito hoje problema de FPC. Então, você vai lá, mas só que ele já está dentro do orçamento. Então, não entra em contato com o cliente, ele fica sabendo quando ele volta. Então, meu orçamento lá, ele já é um orçamento alto, porque ninguém entrega esse serviço rápido. O cliente não quer ficar indo e voltando ou recebendo ligação. Quando você entra o serviço para você, daí você vai para avaliação. Teu técnico, olha só, vou te dar um exemplo. Software. O aparelho chegou, daí não está ligando. Como é que você vai passar? O cliente fala assim, não sei o que aconteceu. Beleza, faz uma ordem de serviço, vai para o técnico. Aí o que acontece? Não mina o meu técnico chega, ele já chega pronto com a peça. Então eu gasto mais energia na entrada do aparelho, mas eu diminuí, vou te falar, de tempo de operação, eu diminui a metade dos meus funcionários fazendo isso. A metade. Então, daí o que acontece? E outra que não tem a parte emocional. O grande problema é ter o funcionário emocional. Quando entra aquele cliente, ele fala para você, esse cara que é chato. Na verdade, o que ele fala, cara, outro não quer atender, deixa eu falar, esse cara e aquela coisinha de minar ali dentro, lá eles não podem falar mal de cliente na minha empresa, ninguém fala mal de cliente. Eu não permito. Quando tem uma situação de garantia, chega no WhatsApp uma garantia, como que funciona? O vendedor, ele nem responde, ele transfere para a pessoa responsável por garantia. Eles não comentam sobre garantia dentro da loja, porque isso é cultura. Então, eu falar aqui, a gente não vai estragar o nosso dia por causa de um cliente. Então, isso eu passo em treinamento, ou nas reuniões que a gente tem, né? Mas nas reuniões. Então, eu tenho um modelo que o meu funcionário trabalha saudável. Se eu te mandar aqui as mensagens, tipo assim, eu sempre tô alinhando com eles. Como é que tá para você? Tá feliz? Tá legal? Tá dentro da tua expectativa? No geral, as pessoas que eu tenho são muito alinhadas com a minha cultura. Então, eles estão, realizando sonho de comprar carro, estão realizando sonho de montar casa. Então, eles estão enganjados com a empresa. Por quê? Cultura. Mas a cultura vai da execução. Quando eles têm alguma ação, né, que eles fazem que está fora da nossa cultura, os próprios outros colaboradores, eles colocam essa pessoa dentro da linha. Ela não consegue ficar confortável em sair. Então, isso começa onde? Na organização do CRM. Isso começa, eu tenho um processo, você tem algum tipo de RCF, algum tipo de protocolo para ser seguido na tua empresa, de limpeza, de coisa, tipo assim, tem que fazer. Isso daí nós fazemos a divisão, exemplo, para a empresa do banheiro, exemplo, a gente tem um lavabo, cada um lava um dia, limpa, né, por dia, e aí a gente contrata o quê, mais 2 vezes no mês, mais ou menos? A gente contrata uma faxina geral. Uma faxina geral. Lá para a loja. Mas as duas atendentes na frente são responsáveis pelo showroom. Faz uma limpeza todo dia, né? Chega, faz... E atrás da parte da área técnica faz a limpeza deles. A gente sabe que às vezes o técnico é sujo e tal, e fica ali, eu falo, mano, aqui vamos dar uns graus, e a Ana bate muito nisso daí. Eu já falei para a Ana que eu acho que é melhor a gente contratar serviços gerais, eu não sei, terceirizado, né? Que venha 2 vezes na semana, não sei, para dar uma geral. Ou não sei como é que a gente faz. É uma dúvida que eu tenho realmente disso daí. Como é que tem feito? Que legal. Cara, todas as dores, cara. É que eu não tenho foto aqui, eu te mostrar minha cozinha. Minha cozinha, ela não tem um copo fora do lugar. Se você entrar na minha cozinha, cara, não existe uma louça que não seja enxuta dentro da minha cozinha. Não existe. A geladeira tem a divisão, todo mundo respeita. Sim. O pessoal, a biblioteca é do lado da cozinha, né? Na biblioteca eles não comem, eles não sentam com comida na biblioteca porque não é confortável para eles. Então, e vou te falar, isso não é... Eles se corrigem entre eles. E não é porque a gente implanta, é porque todo o resto funciona. As reuniões, o CRM... Cara, é sensacional. Eu sei o quanto isso é sensacional porque eu passei por, cara, ação de funcionário na justiça... Cara, por fazer função... Passaram recentemente por isso, a Ana e o Igor.
Nossa, cara, eu já recebi, cara, mais de, sei lá, acho que uns 10 processos de funcionários, de cliente. Cara, hoje eu falo para você, a gente fatura bem e eu não tenho processo de nada. Hoje é muito tranquilo, muito sossegado isso, por causa da cultura. Sim. Então, começa aí no CRM. Então, eu tenho, ó, o cliente, vamos supor, vamos falar de um funcionário meu. Tem um funcionário vendedor 1. O que ele faz? Ele tem lá dentro do Trello, ele tem os RCFs. Então, deixa eu ver, não está nesse computador, senão eu ia compartilhar com você. Cara, ele Depois tem você me montado o manda, eu mando RCF. pra Então, ele eles. chega, ele tem. Aham. Cara, se eu tivesse aqui, eu ia mostrar para vocês. Isso aqui é sensacional. Ó. Aqui, sabe por quê? Não é você, Igor, nem tua esposa que vão lá pedir para eles. Eles vão querer finalizar. E quando eles finalizam, eu tenho aqui o Trello. Ah, tá aqui. Pode segurar aí, vai dar pra ver. Aí. Dá pra ver um Estão vendo pouquinho. ali? Aí, tá, tô vendo. Pode segurar aí. Aham. Olha que legal. Aqui, RCF. SC. Vamos entrar aqui no Jonas. Esse aqui é um RCF comercial, tá? Vamos entrar aqui. Aham. Olha lá. Dá para ver mais ou menos uns checklists Deu aqui? pra ver. Aham, dá pra ver. Então vamos entrar em um aqui, ó. Deixa eu pegar um aqui, ó. Só um pouquinho, deixa eu virar aqui para mim para não me perder. Ah, olha aqui. Isso aqui é sensacional. Tá vendo o checklist ali, ó, que tá riscadinho? Sim. Isso aqui são funções que eles têm que fazer diariamente. Então eu tenho um mês aqui desenhado, ó. Tá vendo? Ó, deixa eu clicar aqui, ó. Vai fazendo a atividade, né? Ó. Então tá lá. Aqui eu vou te passar só para você ver, você vai se identificar. Ó. Vou ler só esse aqui, é um comercial, meu primeiro comercial. Mas isso aqui acontece tranquilamente, ó. Então eles chegaram de manhã, a gente abre às 8, mas aqui está no modelo das 9, né? Que é um antigo que eu estou te mostrando, lá eu tenho no computador rodando. 8h55, passar café e colocar na térmica. Então eles chegam, eles criaram a cultura, eu criei a cultura, deles fazerem e executarem. Isso aqui, sabe o que você faz? Você dá direção para eles. Quando você faz isso, você faz eles quererem fazer isso, sabe? Então você cria a tua rotina da RCF, responsabilidades chaves da função. Ó, passar café e colocar na térmica. Eu crio para você, Lucão. Isso aqui é sensacional, cara. 9 horas. Colocar na tomada o difusor de aromas. Então eu tenho um cheirinho dentro da loja, então todo dia a gente coloca. Tem aqui, colocar na tomada o difusor de aroma. Próximo passo, organizar e verificar se está faltando algo no balcão. Então eu tenho um checklist, porque, cara, se não tiver uma caneta boa, se não tiver a canetinha das cores apropriadas, a gente tem as cores que identificam os serviços que a gente faz para ficar visual, para você não precisar. O que é isso? Eu tento fazer com que eles quase não se conversem. Existem os handovers, que são as passadas de bastão. Então, um faz o serviço, ele solta ali, se você for ali olhar, você sabe o que tem que fazer, é o nosso padrão. Então é handover. Até aqui é responsabilidade desse. Daqui para cá, responsabilidade desse outro. Então, se você aceitar pegar o serviço faltando um checklist, cara, é responsabilidade tua. Então, o processo se corrige entre eles, entendeu? Então tá lá, responder a todos, daí, ó, verificar se no desempenho organizar e verificar se está faltando algo no balcão para desempenho da função. Que, cara, grampeador, notebook carregando, essas coisas. Tais como etiqueta, marca-texto, o computador e se os sistemas estão funcionando. Então, a checklist. Ele fez isso, dá ok. Eles estão loucos para terminar isso aqui o quanto antes. O outro lá, leitura dos leads e prospecção inicial. Então, se chegou lead à noite, né, hoje a IA responde, mas se não for, no caso, se chegou lead à noite, eles têm que responder. Cara, quem responde primeiro converte. Tem outra assistência ali, o cara deu um clique, ou ele mandou 10 horas da noite, primeiro que responder pelo serviço. Dionísio, desculpa te cortar aí rapidinho. Oi. Eu vou ser bem rápido, até porque a gente tem 6 minutos aqui. Mas, cara, depois me passa o contato daquele rapaz que instalou a IA só pra vocês entenderem. Ele é um cara especializado em IA, tá, pessoal? Acho que vai fazer muito sentido. Hoje a empresa do Dionísio vai funcionar daqui a pouco automático essa parte do atendimento. Mas, enfim, depois eu falo sobre isso. Pode continuar. É sensacional. Não, o IA, cara, olha para o IA, né? Olha para o IA, olha para esse teu CRM, entenda isso, entenda essa gestão financeira e vai para o IA. Esse é o caminho, não tem outro. Assim que liberar os atendimentos, fazer a limpeza externa da loja, até as 11 horas, organizar a loja, exemplo, verificar sofás, poltronas, vitrines, etc. Aí não tem mais nada. 17h55, retirar da tomada difusor de aromas. Ponto. Isso aqui garante que a função dele seja desempenhada com excelência. E se tiver mais alguma coisa, você pode implantar mediante ao que precisa. Você vai para a minha gerente. Aí ela tem os RCFs da semana, tem o RCF de sábado. Ela já é diferente, ó. Abrir a loja 8h50, que é ligar as luzes, verificar a água do bebedouro, verificar os lixos,
criar um history humano 1750 onboard de IA e no grupo comercial. Então, ela me dá o feedback de como que foi o nosso dia, como que foi o nosso atendimento de IA e tal. E, por último, conferência de caixa, ISP, para quem for o responsável. É situação, problema. A gente não usa nem a palavra garantia dentro da loja, sabe? Então, o cliente chegou ali, a gente não usa porque, isso aqui é garantia. Às vezes nem é garantia, o próprio cliente, quando você fala para o cliente, é garantia. Cara, às vezes nem é, o cara quebrou a tela. Então, só que daí você assume uma responsabilidade quando você fala para o cliente. Então, a gente não usa SP. Isso aqui é uma SP, situação, problema, é um código nosso, né? Então, a gente não usa essa palavra. Então, a gente trabalha muito essa parte de neuro, sabe? Só isso aqui, CRM, isso aqui funcionando, já garante regras dentro da tua empresa. E daí você ajustar. Eu te indicaria hoje você fazer isso. Primeiro, CRM, um CRM básico. Medir como é que está esse teu atendimento, se você está perdendo muito, porque pelo que eu estou vendo aí, você deve perder muito cliente, cara. Porque, cara, tem às vezes que eu, sinceramente, que eu trabalho, eu falo, cara, parece que não tem dinheiro para mim. Tu tá entendendo? Normal. Né? Mas eu falei, caraca, como é que é isso? Aí depois a gente vai, não, opa, melhorou aqui. Não, cara, às vezes se você pensa assim, falar, cara, era melhor quando eu trabalhava de técnico, que eu fazia o serviço, colocava o dinheiro no bolso e ia para casa. A gente pensa muitas vezes isso, né? Exatamente. E depois de um tempo eu falei, cara, às vezes eu posso estar atrapalhando a operação. Às vezes quando eu estou muito no operacional, eu posso estar atrapalhando, entendeu? Posso te falar? Cara, não. Você está. Exatamente. A loja tem que funcionar melhor sem você. Só que o que acontece? O dono da assistência, o empresário no geral, ele entende que sair da operação é ele sair da operação. Não, você sai da operação, você controlando com os números. Tudo isso que eu te mostrei aqui sobre números e processos e CRM, é você controlar. Tocar pau no marketing e CRM. E esquece. É isso, não tem segredo. Um insight aí eu vou puder ajudar, vamos implantar isso aí. Beleza. Fechou. Fiquem Tamo com Deus junto. então, gente. Brigadão. Um abraço. Tchau. Valeu. Um abraço. Tchau. Fature mais com a sua assistência técnica. Lucas Salomão fazendo acontecer. Empresário e mentor, Deus me abençoou. E olha onde tô, fiz por merecer.